Olá, amigos, amigas, apoiadores, participantes, inscritos e membros do meu canal da Geopolítica. Espero que tudo esteja indo bem com vocês, apesar das dificuldades do país e da pandemia que ainda não está controlada. Eu resolvi fazer este programa gravado, não ao vivo, para fazer uma análise em detalhes da pesquisa do Instituto Quest, encomendado pela empresa Genial, que foi divulgada ontem, que é extremamente positiva para a campanha do presidente Lula. Eu tenho feito comentários em outros canais, que sou colaborador, mas decidi fazer esta análise mais detalhada, com mais tempo, no meu próprio canal. Não é? Peço, como sempre, quem puder se inscrever, tornar-se membro para ajudar o meu trabalho, especialmente na área editorial, né, da publicação dos meus próximos livros. E quem quiser pode mandar colaboração por Pix, pode mandar colaboração por Superchat quando assistir, e também adquirir meus livros, né, no site da minha editora. Quem quiser ficar em contato comigo por Zap, pode mandar um oi no número que nós vamos divulgar. E, dito isso, eu quero entrar propriamente no resultado. Mas eu queria fazer alguns considerandos. Eu fiz um programa de 1 hora, já tem aí uns 3 domingos, vocês podem ir lá nos arquivos, nas playlists do meu canal, um programa inteiramente dedicado à pesquisa de opinião, sua validade, sua cientificidade, a base amostral, etc. Então, não vou entrar nisto agora, porque já está lá. O segundo ponto que eu quero deixar registrado é sobre pesquisas que têm sido divulgadas, feitas por telefone. Eu tenho dito que nas 9 eleições presidenciais ocorridas de 89 para cá, a 9ª será agora em outubro, eu nunca vi, nas 8 anteriores, tantas pesquisas, tantos institutos divulgando resultados. Tem semana que saem 3 resultados. Por que isso? Por certo, claro, há uma ânsia muito grande do Brasil encerrar este erro histórico cometido para entregar o que já foi a 6ª economia do mundo, rumando para a 5ª, hoje a 13ª, entregar este grande e varonil país para um fascista, né? Um ignóbil, um ser sem nenhuma capacidade de raciocínio, nenhuma empatia, um ser que discrimina todas as outras pessoas que não são os seus iguais, que está orgulhoso por estar armando o Brasil, distribuindo armas ao invés de distribuir livros. O Brasil é um pária internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Até os Estados Unidos não aguentam mais esse cara. Ninguém o convida para nada. Então, é compreensível esta ânsia, esta ansiedade para nós chegarmos logo ao 3 de outubro e pedirmos, por favor, ao presidente Lula que consiga fazer em 4 anos os 50 que disse Getúlio em 1955, quando virou nosso presidente. Bom, estas pesquisas telefônicas não valem absolutamente nada. Elas dão a diferença entre o presidente Lula e o inominável de 5 pontos percentuais.
2,5 para mais, 2,5 para menos. Ela é quase um empate técnico. Isto não reflete a realidade do Brasil. Nenhum outro instituto que faz presencial, como a própria Quest, o Vox Populi, o Datafolha e o IPEC, que era ex-Ibope, nenhum deles dá menos do que 13 a 15 e o Quest deu 16 ontem. Isto projetado no universo de válidos significa quase 20 milhões de votos a mais do segundo colocado, né? Então, as pesquisas telefônicas, mesmo a do Poder Data, que diz que faz 100 mil telefonemas, e ele usa robôs, evidentemente, gravações eletrônicas, você vai respondendo, teclando, né? Não vale nada. Por quê? Porque eles fazem pesquisa para telefones fixos, não fazem para celular. Celular, dizem aí a Anatel, diz a Anatel que já tem 2 celulares por habitante no Brasil, mas ninguém sabe os números. Você compra em qualquer camelô o chip e ativa na hora. Telefone fixo, sim, tem um cadastro. A antiga página, lista telefônica que você consultava. E é fornecido, né, pela própria Anatel. Acontece que 60% dos domicílios brasileiros não têm telefone fixo. Ninguém precisa mais de telefone fixo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, um minutinho, por favor. Para minha surpresa, uma pesquisa com 100 mil ligações telefônicas é uma pesquisa cara, não é fácil, mas não vale nada. Essa mesmo, saiu acho que sexta-feira passada, essa mesmo dá 5 pontos a diferença. Mas aí, esta segunda-feira ou terça, saiu no dia 9 ou 10 de maio, saiu uma da MDA. MDA era um dos institutos que eu tinha bastante respeito, fazia pesquisas presenciais. Ele é bancado, financiado pela Confederação Nacional dos Transportes. Aí é a confederação patronal, não é a Confederação dos Trabalhadores. Eles resolveram fazer pesquisa telefônica e consultaram 2.200 pessoas e disseram que a margem de erro é 2%. Ora, se telefonando para 100 mil eu estou afirmando que isto não vale nada, que dirá 2.200? Ah, não, mas nós ligamos para aqueles domicílios que têm um perfil de acordo com a amostra científica da pesquisa presencial. Impossível você selecionar isso por telefone. E dando só 2.200 telefonemas. Você não sabe. Você tem um número. Você não sabe o perfil daquele pessoa que vai atender, né? Então, dito isso, eu quero entrar nos comentários desta pesquisa divulgada ontem, onde o inominável aparece com 29 e o presidente Lula com 45. 16 pontos de diferença e no segundo turno não há muita variação, portanto, é um sintoma de que o eleitorado já está muito consolidado. No segundo turno, amplia para 20 pontos a diferença, né? Bem, quais são o que me chama a atenção nessa pesquisa? A primeira coisa que chama a atenção na pesquisa, que é o que os sociólogos mais querem saber logo que têm acesso aí ao mapa, ao resultado, como eu tive, né? Um calhamaço de 46 lâminas em PDF, eu quero saber a rejeição. Mas não é a rejeição, não é a desaprovação do governo, né? Aí a pergunta é diferente. O governo, a sua avaliação é positiva, negativa ou regular? Não, 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 não. E não é a avaliação pessoal, que tem 5 alternativas: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Também não é. O percentual que mais importa é a que responde a seguinte pergunta:
em quem o senhor ou a senhora jamais votariam nesta próxima eleição. E aí mostra uma tabela circular, para não ter esse negócio de ordem alfabética, circular, e 60, 62 e até 65% do eleitorado brasileiro, que já se definiu, excluído branco, nulo, abstenção e não sabe, 65 responderam o inominável. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, vence com este nível de rejeição. Por quê? Sobra para todas as outras candidaturas 35% dos. Então, 35% poderiam pensar em votar nele, mas tem outros 10% no mercado. Então, a gente não usa o termo impossível em política, mas há uma imensa improbabilidade, né, de que ele vença o pleito por causa destas características. Você veja o caso agora do aumento descontrolado do preço dos combustíveis, né, gasolina e diesel passando de R$8. Né? Ele vai para aquelas lives das quintas-feiras, que, como foi a semana passada, ele ataca a Petrobras. É um desespero, porque ele é a favor desta política de preços, mas isso lhe tira muito mais voto do que ele já perdeu desde a sua eleição. Não é? Então ele ataca a Petrobras, mas é falso, o povo não é bobo. Os 9 membros do Conselho da Administração da Petrobras, desculpe, os 9 membros do Conselho de Administração, um é presidente e 7 são indicados pelo governo. Portanto, 8 dos 9 membros podem ser trocados de um dia para outro e podem mudar a política de preços. Esse ele representa os acionistas minoritários. Minoritários no sentido da administração, porque o governo é minoritário com aquelas ações que distribuem lucros e dividendos. Aí o Brasil tem só 38%. Os especuladores de Nova York e na Bolsa de São Paulo têm 62%. Eles não mandam na empresa, mas recebem 62% de lucros e dividendos. Agora, vendo que nem trocando o presidente da Petrobras nada muda, ele decidiu trocar o ministro das Minas e Energia, que acabou de afirmar hoje que vai privatizar a Petrobras. Isso é o maior blefe. Eles não conseguem privatizar a Eletrobras, que está aprovado pelo Congresso há 2 anos. Ninguém vai mexer na Petrobras. E o Lula já disse, quem comprar qualquer uma empresa estatal vai ter que vir falar comigo, porque eu vou anular. Né? Então, o que ele faz? Ele, usando a linguagem do pôquer, ele dobra a aposta, que já está ruim a situação dele, está ruim a situação da política de preços. Ele põe um cara que ontem, ao tomar posse, atacou as mulheres, né, dizendo que elas atrapalham, que não podem ficar, melhor que elas não estejam no mercado de trabalho, se disse contra a licença maternidade, uma barbaridade. O nome do cara é Adolf. Imagina se o pai não era nazista. E ele declarou ontem que o Pinochet é um cara de esquerda. Sabe, nenhum lugar do mundo um cara desse seria ministro. Então ele dobra a aposta. Né? Ele não faz nada com relação à política de preços. No espaço onde ele conseguiria mudar em 24 horas, e acima da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, ele põe um cara que fala em privatizar a empresa. É um pau-mandado do Paulo Guedes. Então, a rejeição ao voto não é a
pessoa, não é ao governo e tal. Pessoas que jamais votariam nele atingem 65%. Bom, dito isso, o que salta aos olhos desta pesquisa? Eu anotei aqui 6 questões para compartilhar com vocês de forma mais detalhada que eu não pude fazer em outros programas. Há uma grande estabilidade, uma alta definição do eleitorado brasileiro que já não vai mudar mais de voto, e isto está assim há mais de 12 meses. As duas curvas, que na verdade não são curvas, são retas, elas não se encontram e não se encontrarão jamais. Nem Lula vai cair, nem ele vai subir, como diz aí, quando cruza, abre a boca do jacaré. Não, 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 não. Não muda. Não muda mais. O que é que pode mudar? Porque tem a pergunta: você poderia mudar o seu voto? Quem diz que poderia mudar o seu voto é exatamente os eleitores daquele que está em terceiro lugar, que diz que ele deveria ser o candidato mesmo à presidência, é da maior arrogância que jamais se viu em qualquer candidatura, né? Se diz progressista, mas não é neste momento. O Ciro Gomes, os seus eleitores dizem claramente 50% poderiam mudar seu voto. Então, aí eu trago para vocês uma segunda observação. O eleitorado do Ciro Gomes já sinaliza que vai votar útil no presidente Lula e vai abandoná-lo se ele se mantiver mesmo até o final. Porque eu acho que a pressão da base e dos candidatos pedetistas a deputados, especialmente federal, estão pressionando demais para que o Ciro retire a candidatura. Ele disse que não vai retirar, e aqui comigo, pessoalmente, se ele retirar, ele vai mais cedo para Paris, mas ele não vai declarar apoio ao presidente Lula, mas provavelmente o PDT assim o fará. Esperamos, né? Então, este eleitorado que vai se desgarrar do Ciro poderá ser o que vai determinar a vitória do presidente Lula já no primeiro turno. Esta pesquisa, cujos números são 46, 29, 7, 3, 2, 1, 1, 1, esta pesquisa já dá o presidente Lula com 2 pontos a mais do que a soma de todos os outros. Ou seja, ele já vence no primeiro turno. Acontece que 2 pontos é ainda dentro da margem de erro. Então, vamos aguardar as próximas, né? Então, portanto, a segunda observação, terceira, na verdade, observação mais importante é a possibilidade real de vitória no primeiro turno. Quando eu falei do voto útil, como segundo aspecto, eu quero apenas dar também uma opinião que é muito mais de análise pessoal do que uma opinião sociológica de análise dos números da pesquisa. Muitas pessoas falam, não, esse negócio de voto útil não pode, isso aí atenta contra a democracia. Não, não, acho que isso é altamente democrático. E o voto útil, na verdade, ele aparece, ele surge contra o chamado voto inútil. Inútil, porque votar hoje num candidato que tem 4 a 7%, que vai impedir a vitória das forças progressistas e populares já no primeiro turno, é fazer claramente o jogo do fascismo e do bolsonarismo, que é a mesma coisa. Então, é inaceitável esta candidatura, mas, em princípio, ele tem todo o direito de se candidatar, né? Mas é inaceitável do ponto de vista da democracia, e especialmente da democracia popular mais avançada. Nós precisamos vencer no primeiro turno. Não seria bom que vencer, ou se houver segundo turno, uma série de compromissos e acordos terão que ser estabelecidos, né?
é melhor vencer no primeiro turno, né? Bom, a quarta questão que salta aos olhos nesta pesquisa é a liquidação completa da malfadada, famigerada, tristemente famosa Terceira Via. Como disse Dr. Geraldo no seu discurso brilhante de 15 minutos no dia 7 de maio, sábado passado, lá na Expo Center Norte, do lançamento da pré-candidatura de Lula e dele próprio de vice, como disse Dr. Geraldo no seu brilhante discurso de 15 minutos, Lula falou 45, não tem primeira via, segunda via, terceira via, só tem uma via única, a via da democracia e da recuperação de todas as maldades feitas contra o povo brasileiro nos últimos 3 anos e 5 meses. Então, isso ele está plenamente certo, e aqui a pesquisa mostra o completo fracasso. Não é? Moro já nem apresenta mais, porque não será candidato, e eu anunciei isso desde o dia 10 de novembro, quando ele, em horário do Jornal Nacional, a Globo, ao vivo, mostra a filiação de um juiz suspeito pelo Supremo e pelas Nações Unidas, mostra a filiação a um partido que não lhe daria 20 segundos, no máximo, para uma candidatura presidencial. Ou seja, um fracasso total, e eu anunciei que ele não seria e não será candidato, provavelmente, a nada, nem a senador, nem a deputado federal. Porque é uma fraude. Deu o endereço de um hotel, de um apart-hotel, né? Aquele que se aluga por temporada como residência em São Paulo. É uma farsa, é um mentiroso. Então, a terceira, ele já não aparece mais na pesquisa. Então, o Ciro, que aparece com 7, depois aparece o Dória com 4, 3, Janones 2, Simone Tebet 1, e aí vai até desaparecer. Aqueles partidos nanicos, chamados de ultra-esquerda, PCB, UP e PSTU, que em 2020 fizeram 0,03% dos votos válidos para vereador. Estes 3, que lançando candidatura para atacar o presidente Lula, vão atacá-lo mais do que atacarão ao fascismo, eu sei como funciona isso, né? Esses marcam 0. Que tem lá alguma expressão é o Janones com 2 e a Simone com 1 ou 2. O resto é traço. Emael, né? Cabo Daciolo, isso é nada. Não vão ficar até o final. Este ano, provavelmente, eu estou vaticinando o máximo de candidatura. Depois de 89, que foi uma exceção com 22 candidaturas, 94 em diante, o máximo foram 8 candidaturas, 7 e 6. Este ano, acho que podemos ter 4 ou 5. Bivar não aparece, né? Bom, uma quinta observação, olhando outros resultados, e esta pesquisa mesmo compara com pesquisas anteriores, do mesmo instituto, claro, eu não vejo mais muito espaço para crescimento tanto da candidatura do franco favorito, que está em primeiro lugar, que é o presidente Lula, quanto do franco favorito à derrota estrondosa que está em segundo, que é o Inominável. Ao contrário, no caso do Inominável, eu acho que ele vai cair. Ele começou a cair. Porque o pouco que ele deu uma crescida, isso foi captado em algumas últimas pesquisas, são eleitores fascistas que tinham desgarrado dele e ido para outro fascista do mesmo campo político ideológico. Estão voltando todos eles. Um ou outro desgarra e vai para Ciro, e vai para não sei aonde, etc. Mas isto vai retroceder. Não é? Conforme a campanha vai andando,
Agora, eu tenho dito no caso da candidatura do Inominável, ele tem um teto baixo. Ele não passa de 29,30 e eu aqui cravo que ele vai chegar em 25. Mas ele tem um teto baixo, mas ele tem um piso não tão baixo. Eu não acho que ele possa chegar a 15%, salvo alguma. A polícia do Rio, por exemplo, descobre que foi a família dele que mandou matar a Marielle. O Tribunal de Justiça, totalmente faccioso do Rio de Janeiro, resolva condenar o Flávio pelas rachadinhas, sei lá, né? Mas se seguir a vida normal, ele fazendo uma motociata a cada 2 dias, indo numa feira de banana, que ele foi hoje, lá na minúscula cidade de Pariquera-Sul, no Vale do Ribeira, que eu conheço, eu trabalhei no Instituto de Terra, eu fui muitas vezes lá. É uma cidade minúscula, né? Ou inaugurar a única ponte que ele inaugurou, uma ponte de madeira. Então, se seguir nesta normalidade de não trabalho presidencial, ele não vai cair tanto mais, né? Como diz o professor doutor Marcos Coimbra, meu colega e presidente do Vox Populi, um dos melhores analistas políticos desse país, porque ele tem a vantagem que os outros analistas não têm. Ele tem um instituto de pesquisa e ele sabe exatamente o que está acontecendo na cabeça do eleitorado, né? Então, isto o faz, de fato, um grande analista, privilegiado, informações privilegiadas que ninguém detém, né? Bom, o Marcos fala que o núcleo duro do bolsonarismo é 15%. E eu estou plenamente de acordo. Acontece que ele não terá voto só deste núcleo duro. Ele terá voto, né, de um conjunto, né, de pessoas que são idiotizadas. Desculpe, não é um termo ofensivo. Tanto o livro Idiota, né? Dostoiévski, ou é Tolstói. Eu li vários lá dos russos. O idiota não é um xingamento, é um alienado. Um alienado, né? Este idiota político no Brasil, por exemplo, acredita piamente que é a Petrobras a culpada do aumento, ou, no máximo, é a guerra. É a guerra, né? Não tem a menor capacidade de análise. E ele se identifica com as bobagens que o presidente fala e faz, né? Aliás, ele se preocupa mais com o que ele fala, que ele está mais atento, do que com o que ele faz. Os atos da presidência, que são absurdos, este eleitor não está preocupado, né? Então, não acho que haja muito espaço. O presidente Lula não acho que vá chegar a 50, 52. Ganha no primeiro turno, mas não com esta margem que nós estamos vendo hoje, né? Quando você tira nulo, branco e abstenção e não sabe, aí o que é 46 hoje pula para 52. Eu estou dizendo que ele não aumenta muito de 46 sem tirar nulo, branco e abstenção e não sei. Tá certo? Deu para entender? Bom, você veja que no segundo turno a diferença sobe para 20. No primeiro turno já está 16. Então não há muita mobilidade. Ou seja, se o barquinho seguir como está, o presidente Lula fazendo direitinho tudo que está fazendo, e ele desgovernando o Brasil como está desgovernando, nessa toada a vitória vem no primeiro turno, mas com um número que eu acho que não ultrapassa muito mais do que 46 ou 52, 53 dos válidos. Mas não importa, isso é muito bom. Um voto a mais de 50% mais um já é a vitória. A sexta e última observação, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo esta análise mais política a partir dos números e menos sobre a estratificação da pesquisa. A sexta e última observação, a candidatura de Janone, ou Janones, que está a 2%, está mais que o Bivari, que
do União Brasil, e que é Simone, do MDB, que não será candidata, o Janones, do partido Avante, poderá ser o determinante, a gota que falta, os votos que faltam para a certeza da vitória no primeiro turno. Ele, o Avante, não é um partido do nosso campo. Os 6 partidos progressistas, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSB, estes 6 já estão blocados. São 2 federações e o PSB. Aí veio o Solidariedade, é o 7º, que não é um partido do nosso campo. Poderá vir o Avante? Poderá. Espero que venha. É determinante, é a segurança de que venceremos no primeiro turno. Mas, se não vier, a chance continua existindo. Então, portanto, o Avante passa a ser determinante. Desdobramentos. Acho que partidos grandes, como MDB, PSDB e até a União Brasil, que fala em lançar o Bivar, estes partidos serão WO no chão. Eles não comparecerão. Por que não? Lançar uma candidatura nacional a presidente da República, por exemplo, o MDB impede que os 10 diretórios do Nordeste, por exemplo, que querem coligar com o presidente Lula, impede que eles façam isso naquele estado, porque nacionalmente, não é, tem que aparecer a candidatura, o santinho, aquela cola, que é a urna eletrônica, vão ter 5 carinhas, 5 rostos. Presidente, governador, senador, um senador só, federal e estadual. Se o MDB não lança candidato à presidência, no estado, por exemplo, de Alagoas, de onde está Renan Calheiros, que o presidente Lula tem 73% dos válidos, a cédula de Alagoas vai aparecer a foto do presidente Lula, porque o diretório regional daquele estado está livre para compor com quem quiser. PT, PCdoB, etc. Não há um engessado. Se não se compuser com o nosso campo e o MDB lançar a Simone, todos os milhões de santinhos que a família do Renan, ele, o filho e mais os federais que ele vai apoiar, não vai ter a carinha do presidente Lula, jamais. Vai ter a carinha da Simone. Percebe? Então, é muito importante que o MDB não lance candidatura. Das 8 eleições, o MDB lançou candidatura em 3, coligou em 2 com outros partidos, inclusive PT e PSDB, desculpe, em 3, e em 2 nem lançou nem coligou, deixou livre. Então, o MDB é isso, é um conglomerado de caciques regionais. E o PSDB? Acho que hoje o PSDB vai rifar o Dória. O Leite não será aproveitado nacionalmente. Estão falando que ele vai voltar a disputar o governo, que não seria a reeleição, porque ele já renunciou, né? Vai disputar de novo. Ele disse que é contra a reeleição, por isso que ele saiu. Não é? Então, o PSDB deve também ficar numa situação parecida com o MDB, e não lançar candidatura à presidência é o que tem de melhor para o futuro político, tanto do partido como principalmente dos seus deputados federais. O PSDB é um partido inviável. Já durou mais do que eu imaginava que durasse. Não é? Então, ele tende a desaparecer. Não é? Chegou a ter 70 deputados, tem 26 hoje, dos quais só 6 não são bolsonaristas. Então, um partido que perdeu completamente a sua ligação com o perfil histórico do seu eleitorado, que é aquela classe média que foi para as ruas nas diretas e foi contra a ditadura, mas jamais votaria no PT. Não é?
é uma classe média preconceituosa. Essa classe média, não podemos dizer, com todo o respeito que eu tenho pela Marilena Chauí, chamar a classe média de fascista como um todo, não é? Mesmo sabendo que classe média é um termo apenas, não é, que envolve patamares de consumo, nada tem a ver com classe social do ponto de vista da definição marxista do termo. Mas a gente usa no dia a dia, as pessoas sabem o que é classe média quando falamos, né? Esta classe média não é fascista, não vai votar no fascista. Uma parte, sim, mas desta parte que vai votar no fascista se desgarrou do PSDB. Não é mais o PSDB. Desses 26 do PSDB, eu duvido que eles votem mais do que 20, ou menos. Né? Mesma coisa do tal União Brasil. Tinha 81, caiu para 49 naquele 31 de março da janela de mudança partidária. Né? Eu acho que não vão voltar mais do que 20, 24. Então, a direita vai encolher. Não quer dizer que a esquerda terá maioria. A minha previsão é que o nosso campo de 7 partidos faça 170. E mais aí 20, 20 e poucos do PDT, que, lançando ou não Ciro, eu imagino que eles vão ficar na base de apoio do presidente Lula, então vai ter 190. Para 257 tem muito chão ainda, tem muita conversa, muita negociação. Bom, esta é a minha análise. Eu só quero explicar para vocês por que eu não estou analisando segmentos evangélicos, católicos, renda, até 2 salários, acima de 10, sexo, sim, né? Homem, mulher, sim. Porque aí a amostra de 2.200, ela é 1.100 cada um. Então, é expressivo. E aí, na questão do sexo, masculino, feminino, homem, mulher, será que como você queira ver, no segmento entre as mulheres, ele perde de 2-1, né? Ou seja, Lula tem 2/3, ele tem 1/3. Ele vai muito mal entre as mulheres. Aliás, eu admiro que ele ainda tenha 20%, 30% entre as mulheres, né? Mas vai perder. Agora, todos os outros segmentos não vale a pena eu analisar. Ainda que o Lula já ganhe entre os evangélicos, ganhe bem entre os católicos, ganhe em praticamente todas as faixas de renda, ganha em todas as regiões, né, com um pouco mais de aperto, talvez perca dentro da margem de erro no centro-oeste, que é a região do agro. Mas não vale a pena esta. Por quê? Porque de 2.200 entrevistados, que é a amostra científica nacional, vamos supor que 200 tenham se dito evangélicos. E aí, 120 é Lula, 80 é Bolsonaro. Que amostra é essa? Se 2.200 é o mínimo que nós deveríamos consultar. Por isso que eu não vou perder meu tempo e o tempo de vocês, que é precioso, em fazer análises por segmentos. Tá bom? Meus amigos e amigas, acho que era tudo o que eu tinha para dizer. Descaracterizei as pesquisas falsas por telefone, fiz análise de desdobramentos políticos e apresentei 6 importantes características e animadoras de que as chances de vitória do presidente Lula no primeiro turno são reais. Não quer dizer que a eleição será fácil, nunca é fácil para nós, mas eu estou com, mais uma vez, o doutor Marcos Coimbra. Lula só perde em 2 situações: se não registrarem a sua candidatura ou se houver fraude nas urnas eletrônicas, que nós sabemos que absolutamente isto jamais aconteceu e não acontecerá, em hipótese nenhuma, este ano, que é o 26º ano da vigência do melhor sistema eletrônico de apuração de votos do planeta. Não é? Então, eu quero deixar isso
registrado para vocês, mas eu também estou com o presidente Lula. Nunca foi tão fácil decidir. De um lado é a democracia, de outro lado é a barbárie, é o fascismo. Está muito fácil decidir. É isso. Poderei voltar com algum programa extraordinário sempre que se fizer necessário, mas nós temos um encontro domingo no meu canal, às 19 horas, onde tratarei de algum tema nacional ou internacional, e às quartas-feiras, às 18, onde eu estou dando cursos. Ontem eu comecei a aula sobre estratégia e tática dos comunistas, do ponto de vista do marxismo-leninismo, e vai se completar na semana que vem, dia 18. E no dia 25, eu estou, então, reservando as quartas para temas mais ideológicos, de formação ideológica. E no dia 25, começarei o curso, né, já bastante anunciado, com base neste livro, né, As Obras Escolhidas de Joseph Stalin. Vou começar um curso Vida e Obra do camarada comandante em chefe do Exército Vermelho, Joseph Stalin. Fique bem, bom final de semana e até domingo. Obrigado, beijo em todos. Tchau.